Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o podcast Boca a Boca, falando sobre saúde bucal. Meu nome é Tânia, sou acadêmica de odontologia. Eu sou Genialdo Luiz, acadêmico de odontologia. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, o nosso professor querido, Dr. Alexandre Pena Correia Bittencourt. Vou falar um pouquinho do currículo dele. Formado em odontologia pelo Centro Universitário de Anápolis, doutor em Ciências Odontológicas integrada pela UNIC no Mato Grosso, mestre em Radiologia Odontológica e Imaginologia pela Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, em São Paulo, especialista em estomatologia, especialista em odontologia do trabalho, especialista em tomografia computadorizada nas especialidades odontológicas e pós-graduação em implantodontia pelo Centro Universitário também de Anápolis. Prof, fala um pouquinho pra gente como é a sua atuação profissional atualmente, como você chegou até aqui, se foi algo que você já sabia desde a graduação ou se foi se descobrindo ao longo da sua formação? Bom, Tânia, não. A minha formação como cirurgião dentista, a mesma formação que vocês buscam agora, se deu na cidade de Anápolis, né? Meus pais moram lá em Anápolis, apesar de eu sou de Belo Horizonte, mas eu morava em Anápolis na época da faculdade. E a opção na época no vestibular foi por odonto, por estar na cidade e por ser um bom curso lá na minha cidade. Então, assim, o curso mais concorrido que a gente tinha lá, odonto. Na verdade, eu também, como muitos de vocês, fiz o vestibular para medicina na época e eu agradeço a Deus por não ter passado em medicina. Tá? Eu me encontrei realmente na odontologia, eu tenho um irmão que é médico e vejo a rotina dele, vejo a minha rotina e falo, não, realmente a odontologia caiu como uma luva na minha vida. Como eu disse, eu me formei lá em Anápolis, depois como minha trajetória acadêmica, eu fiz especialização, fiz algumas especializações, eu sou especialista em odontologia do trabalho, em estomatologia, em radiologia. Fiz o mestrado em radiologia odontológica e recentemente eu terminei meu doutorado em ciências odontológicas integradas. E sempre a gente vai também fazendo alguns cursos de aperfeiçoamento. Fiz um curso de aperfeiçoamento em tomografia computadorizada de aquisição volumétrica, o famoso Cone Beam, fiz lá na USP. Mas o interessante é que a gente sempre esteja, né, evoluindo junto com a profissão. Inclusive até falo às vezes, cara, que hoje eu só faço radiologia, só trabalho com radiologia. Dou aula para vocês de radiologia, trabalho numa clínica de radiologia, né? Trabalho no laboratório de radiologia aqui. Inclusive eu falo isso, que se hoje eu fosse fazer clínica geral novamente, eu teria que fazer um novo curso de odontologia. Que realmente as coisas evoluem muito, muito depressa. Isso é um grande aprendizado para vocês entenderem que vocês estão aprendendo hoje no Univar, né? Realmente o que está acontecendo na odontologia mundial, mas daqui a uns anos, quando vocês estiverem no consultório de vocês têm que entender o que está mudando. Vocês têm que evoluir junto com a odontologia. Basicamente é isso. A trajetória é essa aqui e agora eu estou aqui com vocês, dando aula para vocês de radiologia odontológica e imaginologia. Ótimo. Parece um pouco óbvia a pergunta, né? Mas assim, para quem vai nos assistir, está nos assistindo, fala um pouco assim sobre esse conceito de saúde bucal, sobre o que a gente pode levar, o que o cirurgião dentista ele avalia para considerar que aquela pessoa ela realmente tem uma saúde bucal ou não adequada, está satisfatório ou não, porque a saúde bucal ela acaba sendo um pouco negligenciada, né, pela grande maioria da população. Sim. Nós temos aqui uma contradição muito grande. Todas as vezes, vocês ainda vão se deparar com isso em congressos, tá? Vocês vão ouvir isso, eu já ouvi várias vezes, continuo ouvindo. Que a odontologia do Brasil é uma das melhores, se não a melhor odontologia do mundo. Eu já ouvi isso várias vezes e nós realmente temos profissionais maravilhosos no nosso país. Temos faculdades maravilhosas, estudos maravilhosos. E realmente, nossa odontologia é diferenciada. Só que é o contrário do que a gente pensa, apesar de nós termos uma das odontologias mais modernas e mais avançadas do mundo, talvez a saúde bucal do nosso povo não seja condizente com a nossa odontologia. Então, alguma coisa talvez não esteja correndo bem aí.
nós temos altos índices de cárie, nós temos pacientes que ainda não têm a conscientização da importância da prevenção. O básico, escovar o dente, ter uma alimentação com uma dieta menos cariogênica, né? Que a população nossa tenha acesso, não são todos que têm acesso, talvez é uma das características do nosso país, ainda ser um país pobre. Por mais que nós achamos, nossa, nós somos Brasil, mas nós ainda somos um país pobre, não só pobre economicamente, mas também nós temos ainda que crescer muito como nação, como pessoas, e tudo começa pelo autocuidado, entendimento da pessoa, dela, da importância dela. E uma outra frase que vocês vão ouvir o resto da vida de vocês, o resto da vida. A saúde começa pela boca. Realmente é. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Nós vamos repetir isso ainda para o nosso paciente. E realmente é. A questão da saúde bucal, ela realmente é o início da saúde. Vamos colocar assim. Ela faz parte do corpo, do organismo da pessoa. É difícil a gente ver uma boca andando sozinha na rua. Né? Não, é o organismo, é a pessoa. Então, todos nós, né? A nossa área, a nossa especialidade na saúde é uma especialidade que faz parte do corpo. Então, se nós não temos uma boca saudável, nós temos um corpo que não está saudável também. E essa responsabilidade que nós temos é muito grande. E abro um parêntese para vocês, para que vocês depois discutam e reflitam até com os próprios colegas de profissão, com os colegas de faculdade. Nós tratamos, nós cuidamos de saúde, certo? E é importante que nós entendamos esse papel, que nós não tenhamos apenas uma visão mercantilista daquilo que nós vamos vender e oferecer para o nosso paciente. Nós vamos oferecer para ele saúde bucal. Uma vez eu vi uma reportagem que eu fiquei meio assim, sabe? Até interessante que vocês entendam isso e escutem isso. Era uma empresa onde a dona dessa empresa estava falando a respeito de odontologia, e ela não era cirurgiã dentista. Não é crítica nenhuma, sabe? Mas ela falou um negócio que me marcou muito. Aí perguntaram para ela, era até uma artista de TV, perguntaram para ela assim, e a sua clínica odontológica, como é que vai ser? Vocês vão promover saúde bucal lá? Aí ela respondeu assim, não, na verdade, lá nós vamos mexer só com, não é bem com saúde, nós vamos mexer só com a parte estética. Aí eu pergunto para vocês, a parte estética não é saúde? E pergunto mais ainda, que adianta eu ter apenas uma parte estética se eu não tenho a saúde da boca? É uma pergunta que eu deixo para vocês. E no mundo de hoje isso é bem real. Na verdade, as pessoas estão procurando só estética, num contexto geral, não só na boca, mas no corpo, né? As pessoas fazem dietas malucas para terem um corpo perfeito, mas a saúde... zero. Com certeza, ainda falo mais para você, a gente está num momento nosso da odontologia muito especial, é um momento muito especial que nós estamos, que é um momento para a gente nos consolidar como profissionais de saúde, e não deixar que a gente seja apenas quem está vendendo, por exemplo, né, um tratamento que não realmente não influencie na saúde do profissional, do paciente, perdão. É importante que vocês entendam isso. Nós tenhamos esse entendimento. E a gente estava até conversando antes de começar aqui, a respeito do Instagram, das mídias sociais, das redes sociais, né, nas mídias, redes sociais, que a rede social em si, ela faz uma pressão tão grande, né? Na questão da aparência, do que está acontecendo, né? Se às vezes você está demonstrando uma coisa, você pode estar com um sorriso lindo, maravilhoso, branco, cabo a rabo, canina, aquele sorriso Colgate, mas como é que está lá atrás? Como é que é? Como é que está a sua saúde bucal? Você tem algum abscesso? Você está comendo bem? Você consegue mastigar bem? Você tem dor de cabeça? Às vezes um bruxismo, às vezes um contato prematuro dos dentes pode estar levando a dor de cabeça. A origem da boca você não está nem sabendo. Mas você está sorrindo bonito. Você não está tirando bonita a sua foto no Instagram? E o pior é que ainda nós temos ali o filtro, né? Ainda para melhorar mais isso. Coisa legal, cara. Eu faço mesmo visual. Sim. E não se preocupa um pouco com o restante. Sim. Então, qual está a saúde bucal, como que está toda a função. Isso, né? a função. Falou a palavra-chave, a função. A minha boca, realmente, ela cumpre a função dela. Eu mastigo meu alimento, eu realmente tenho a minha boca como entrada para o meu organismo, uma das entradas, né, para o meu alimento, onde eu tenho ali dente fazendo um bolo alimentar, saliva, que depois nós vamos falar, contribuindo para isso. Então,
é muito mais apenas que um sorriso, né? E assim, a gente falando sobre alterações, né, sobre problemas que causam disfunções, que causam outras complicações de saúde bucal, tem um problema que eu acho que é bastante comum, né, a gente vendo na universidade, estudando, mas é um pouco negligenciado pelos profissionais, né, e acaba pelos pacientes também. Acham que é banal, que não é nada importante, que é a xerostomia. E ela acarreta diversas complicações, diversos outros problemas, né, lá na frente, nesse contexto da saúde bucal. E você, como estomatologista, né, formação de estomatologia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse problema, né, o que causa a xerostomia, o que pode ser feito, qual o problema, né, que ele causa lá na frente. Sim, vamos primeiro definir o que é xerostomia, Sim. né? A xerostomia é uma diminuição do fluxo salivar. Então, existe uma diminuição na produção da saliva que vai para sua cavidade bucal. A saliva é produzida por glândulas salivares. Nós temos glândulas maiores e glândulas menores. As glândulas maiores que nós temos são a parótida, a submandibular e sublingual. Temos glândulas menores que produzem saliva. Todas elas vão para a nossa boca, para o interior da boca. Qual que seria a função dessa saliva? Várias funções. Primeiro, a saliva umedece a boca. A saliva, ela ajuda na digestão, com a presença de enzimas e também na formação do bolo alimentar, certo? Então, por exemplo, você comer uma farofa, a farofa não vai descer rasgando. Ela é umidificada para descer, é o bolo alimentar. A saliva também funciona como, ela participa do sistema tampão, presente na nossa cavidade bucal, para tentar manter o pH da boca equilibrado, sabendo que nós temos presença de bactérias na nossa boca, e uma dessas bactérias, que geralmente é associada à cárie, que é Streptococcus mutans, está ali presente. Então eu tenho, e a fisiologia dessa bactéria, né, a fisiologia do Streptococcus mutans, que leva efetivamente à desmineralização dentária, que seria a cárie propriamente dita. A presença também dessas bactérias ela é diminuída com a saliva. Então é importante que a gente entenda que a xerostomia ela diminui todos esses fatores que eu passei para vocês. Tá? As causas delas são diversas. Tá? Então, por exemplo, uma primeira é a questão da idade. À medida que você vai ficando mais velho, uma tendência natural para a diminuição da saliva. O envelhecimento leva a essa diminuição. Existem alguns medicamentos, tá? E eu abro um parênteses muito grande. Existem os antihistamínicos, principalmente alguns ansiolíticos, tá? Que diminuem a salivação. Então, te leva à xerostomia. E hoje nós estamos num mundo que quase ninguém não usa mais ansiolítico. Essa grande maioria. Fluoxetina, sertralina. Então, assim, às vezes de forma até sem saber que uma das consequências da utilização, dos efeitos colaterais dessa medicação é a xerostomia. Importante que a gente entenda isso também. Algumas condições médicas, né, que nós colocamos, como a gente estava conversando antes, a síndrome que eu gosto de ler, porque toda vez eu esqueço o nome, que é a síndrome de Sjögren. Sjögren, tá? Isso dá muito feio. Que é uma doença autoimune. A diabetes também diminui a salivação. Alguns tumores localizados em glândulas salivares podem levar também à xerostomia. Outra coisa que a gente não pode esquecer, anotado aqui, nem precisava estar anotado, mas é bom falar. Fumar e beber, tá? O fumo e o consumo de álcool leva também à diminuição da formação de saliva. O estresse também é um fator que leva à xerostomia. Na minha área, a questão da radioterapia, não da radiografia, da radioterapia e da quimioterapia também podem levar à xerostomia. E uma coisa também muito relacionada à ortodontia, que é a questão do respirador bucal. Tá? O respirador bucal também tem uma diminuição no fluxo salivar. Então, assim, tudo isso aí pode levar à diminuição da saliva. E lembrando que na saliva eu tenho aquelas funções, eu diminuo e tenho a possibilidade até de ter mais cárie, de ter mais doenças periodontais devido a essa diminuição do fluxo salivar. E se a gente for pensar, você falou, quantas pessoas não usam ansiolíticos, né? Sim. E cada vez mais jovens.
E quantos Sim. jovens também não estão fazendo uso de tabaco e de álcool também, cada vez mais jovens. Sim, aquele... Né? Cara, Que é moda, o uso do tabaco. Os cigarros eletrônicos, sim, por saúde aí. o narguilé. Nós tivemos um trabalho, até já não sei se eu comentei com vocês em sala de aula, mas vou comentar aqui agora. Nós tivemos um trabalho há 2, 3, 4 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, uma acadêmica de odontologia, sobre o consumo de narguilé na nossa instituição, na Univar. Né? Então ela fez um levantamento, foi legal, foi através de questionários. Na época ainda não tinha Google Forms, não era do formulário, então levava o questionário na sala, a carona dura, falava, olha, a gente ajuda aí, responde e tal. A respeito da utilização, nós queríamos ter uma visualização, como é que é, o nosso acadêmico aqui na instituição, o nosso acadêmico ou universitário, de uma forma geral, utiliza narguilé. E eu lembro direitinho que no trabalho dela, trabalho de conclusão de curso que está nos nossos anais, guardado aqui na nossa biblioteca, na época um dos cursos que mais utilizava, os alunos mais utilizavam narguilé era o curso de odontologia. Olha só, cara, na época eu fiquei assim, nossa, a gente trabalha com isso, a gente trabalha com saúde bucal, a gente forma vocês para a saúde bucal, para ser promotor de saúde bucal, e somos os que mais utilizam. Né? Mas como vocês falaram, às vezes é moda também, né? A questão do meio, né? O colega está usando, você vai usar também. É filho descolado. A questão também de vários de vocês estarem fora de casa. Uhum. Estarem fora de casa, né? Cara, o aluno da cidade está morando agora aqui, não está mais na presença dos pais, às vezes em casa ele tinha até vergonha de fazer isso. Aqui não. Às vezes é uma autoafirmação dele como, agora estou independente, faço faculdade, posso fumar, né? Mas assim, isso é a juventude, mas nós temos que estar alertas a isso e, se possível, fazer até algumas ações para que a gente tenha essa diminuição. A ação que eu faço no meu dia a dia é quando eu vejo que o cara fuma, eu falo, cara, faço não, você vai ser dentista, dá exemplo. O seu paciente não vai entrar no seu consultório quando souber que você fuma. Não tem nada a ver. Mas é uma forma que eu tenho de ir no dia a dia dar uma alfinetadinha, cutucadinha, né? Mas as políticas são importantes, políticas públicas para isso. O município mesmo, Barra do Garças, tem algumas políticas públicas, tem o dia de combate ao tabaco, algumas vezes a faculdade participou. Nós tivemos aqui alguns anos atrás a participação. Existia até, a gente está falando de cheirostomia, mas passando um pouco para o cigarro, né? O fumo, consumo no narguilé. Existia um trabalho que eu tive a participação, eu tive a satisfação de participar, que era um projeto muito legal, que era o Mostre a Língua para o Câncer de Boca, que a gente fazia nas unidades de saúde, ia na escola, ia nas igrejas, ia nas associações, os alunos iam levar essas informações para as pessoas a respeito da questão do câncer de boca, especificamente do câncer de boca, né? Mas o papel da faculdade, da universidade nesse momento é importante, o papel de vocês, nem tanto com diagnóstico e tratamento. Vocês não têm informação, mas vocês já conseguem identificar algumas alterações. Principalmente estou falando de alterações não na parte de xerostomia, na parte de alterações teciduais que pode levar a câncer de boca, né? Mas vocês, principalmente nesse primeiro momento, podem agir muito na parte da prevenção. Porque a prevenção do câncer de boca, né, entrando um pouquinho nesse assunto, é legal, cara, é super simples, cara. Prevenção do câncer de boca é simples pra caramba. Tem 2 coisas que você tem que fazer. 2 coisas só. É super simples. Quais são as 2 coisas? Primeiro, educação. Passar a mensagem pra frente. Como é que é o câncer na boca? Como é que acontece? Quais são os sinais e sintomas de um câncer de boca? A primeira coisa, a pessoa tem que saber. Ela tem que saber identificar, ela tem que olhar na boca dela e falar, opa, isso aqui não é afta. Isso aqui não é afta. Olha, isso aqui não é uma varicosidade lingual, por exemplo. Seria algumas alterações na língua. Isso aqui é uma coisa diferente. Ele não tem que entender que aquilo é um câncer, mas tem que saber que alguma coisa é diferente. Como que ele faz isso? E até na parte de educação é legal. Porque na parte da educação, para a prevenção do câncer de boca, um dos itens importantes é o autocuidado. Nós não falamos no início da nossa conversa que a população às vezes não tem acesso. Às vezes ela não tem acesso ao dentista. O cara vai no dentista uma vez a cada 5 anos. Uma vez a cada 2 anos. Né? Então assim, imagina, o cara vai todo dia ele vai pentear o cabelo e escovar o dente. Aonde? No banheiro. O que tem na frente da pia dele? Tem um negócio. O que tem lá? O espelho. Então se ele olha e está com um negócio legal, ele consegue, se ele tiver informação, ele consegue identificar uma lesão inicial. E aí vem a segunda coisa. A primeira coisa é a informação. E a segunda é a mais importante, que é a detecção precoce da lesão.
Então, assim, se eu vejo na minha boca que alguma coisa está acontecendo, está alterada no início, se for lesão tumoral, a possibilidade de cura vai lá em cima. Vamos lá, 90% de possibilidade de dar certo. Se a lesão é pequena, não houve comprometimento entre cadeias linfáticas, a possibilidade de tratar e curar é enorme. Como o cara, como o paciente, como o cidadão, como a pessoa não vai no dentista todo dia, mas ela escova o dente todo dia, olha no espelho todo dia, se ele tem essa ideia na cabeça, a primeira coisa que pintar, ele vai no dentista. E aí o dentista tem que estar preparado para fazer essa detecção precoce. É aí que já é a segunda parte da formação de vocês. Aí que entra a questão da estomatologia. De eu estar preparado para fazer essa detecção e daí para frente dar o tratamento, né? Saindo da xerostomia. Mas é mais uma coisa tão importante quanto, até porque alguns tumores, né, podem ser tumores em glândulas salivares e até porque também um dos tratamentos para o câncer de boca é a radioquimioterapia, que leva também à xerostomia, né? Então não tem como separar, não. Igual nós estamos aqui, né, hoje aqui nessa interligados, tudo, a nossa saúde é do corpo. Nossa visão holística é o corpo todo. Não tem como separar. Não tem como separar. Realmente, não tem como separar. E aí, falando também, só dando um gancho, assim, sobre as medicações, né, que causam, levam à xerostomia, eu dei uma olhadinha ali também, no PBL que a gente fez, que alguns antihipertensivos também causam. E aí é uma coisa que os médicos, às vezes, eles também negligenciam, eles não têm essa visão, talvez, de falar para o paciente que faz uso dessas medicações: olha, você precisa fazer um acompanhamento odontológico melhor, com a rotina melhor, né? 2 vezes por ano, pelo menos uma vez no ano. Você precisa estar mais atento a esses problemas que podem acontecer. Porque aí a pessoa chega depois lá na frente com cáries enormes, né? Com doença periodontal bem avançada, já perdendo o dente. A gente vê vários casos de pessoas jovens, né? Perdendo os dentes. Assim, a gente fica até assustado, mas é uma realidade. Sim. Concordo com você. A questão de você saber que uma das contraindicações é a xerostomia deveria ser atrelada ao seguinte: olha, você vai tomar um remédio, você vai ficar mais tranquilo, vai te ajudar na sua parte, né, emocional, na sua condição psicológica, você vai sentir a melhora, só que não se esqueça, vai salivar menos, então a possibilidade de alterar a sua saúde bucal é maior. Faz o quê? Vai ao dentista com mais regularidades. Lá o dentista vai orientar: olha, você vai escovar melhor, nós vamos ver se tem alguma alteração, se tem alguma cárie incipiente, em fase inicial, para a gente tentar tratar, porque a sua condição de produção salivar está afetada. Não é que você vai deixar de usar a medicação. Alguns, além do antidepressivo, alguns remédios para pressão também causam a diminuição da salivação, da produção de saliva. Eu vou deixar de usar o remédio de pressão? Não vou deixar, eu preciso. Às vezes é um tratamento contínuo. Ele é contínuo e permanente, né? Se eu realmente não conseguir melhorar minha condição de saúde, e às vezes até com esse problema instalado, mesmo melhorando minhas condições de saúde, a pressão não abaixa, eu não consigo, realmente eu vou ter que usar o remédio o resto da minha vida, quer dizer, eu tenho que ter mais esse cuidado com a minha saúde bucal. E às vezes, o que acontece? O paciente não sabe disso. Você vai tomar o captopril, você está informado que... Tem aquele paciente que não, aquele paciente pega a bula, meu pai, por exemplo. Meu pai pega todas as bulas e lê. E ele tem todos os efeitos colaterais. Todos. É psicossomático. É verdade. Totalmente. Mas a maioria realmente não sabe, a gente vai... Se não for orientado, passa batido. Talvez um papel que nós tenhamos também, tá? Olha só que legal, tanto que o bate-papo é massa. Talvez um dos papéis que a gente tenha também, um trabalho até, de orientar os profissionais, os colegas médicos, a respeito da importância dessa informação na hora de entrar com a medicação. Qual a informação? Olha, causa xerostomia. A lista de medicamentos que causam xerostomia é essa, beleza. O que nós pedimos para o senhor é manter a medicação, só alertar o paciente que vai diminuir a salivação e a possibilidade de cárie, doença periodontal, mau hálito, aumenta. Se aumenta essa possibilidade, alertá-lo também a estar procurando o serviço, nosso serviço, a nossa parte. Não é que nós estamos forçando a situação, ao contrário, estamos evoluindo com a informação que a gente pode passar. É legal isso, pensar dessa forma. Pensando no tratamento multiprofissional, né? Claro. Sim, todo mundo se ajuda, todo mundo em prol do paciente, né? Mas a primeira coisa que nós temos que ter é o conhecimento. Sim. Só conhecimento para frente. A gente sabe da informação.
Não adianta também a gente só saber informação, ter o conhecimento e não saber como passar e como usar essa informação. Talvez dessa forma, um trabalho dessa forma. Tá aí, ó, um bom tema para uma pesquisa, para um TCC, para uma extensão. Olha que legal, uma extensão dessa. Eu acho extensão que não gosta. Muitos alunos não gostam, mas eu acho fantástico extensão, porque a gente não pode ficar aqui dentro da universidade só, vamos dizer, adquirindo conhecimento, sem você exteriorizar, sem você levar para a comunidade, porque é o pilar da nossa formação, é levar para frente. Então, eu acho fantástico. Aí não é puxando o saco, não, da Natalina. Mas é porque eu gosto. Natalina, ouça esse podcast, ó. Mas realmente a extensão, a gente começa na extensão, né? No universitário, pra gente. Porque muitos profissionais, não só cirurgiões dentistas, do modo geral, mas falando especificadamente da gente assim, né? Eu tô querendo dizer que eu já sou cirurgião dentista daqui a uns anos. Mas tem a formação, entra pro seu consultório. E é só ali dentro do consultório, é só hora que o paciente te procura, você trata, né? Como você mesmo falou, a gente não tem essa visão, às vezes, de promoção e prevenção. E se você exercita isso dentro da universidade, você acaba saindo daqui com uma formação, uma cabeça muito mais aberta, para que você também seja essa ferramenta na sociedade, né? Para levar promoção de saúde, para quem não pode também. Para as pessoas que eles não têm um acesso direto ao seu consultório privado, mas a informação, às vezes, vale muito mais do que um tratamento, né? Você está prevenindo ali vários problemas. Tânia, tem duas situações que eu acho interessante. A gente, quando vai se formar, né, a gente está estudando, principalmente o nosso curso, né, você falou tudo, a gente tende a querer trabalhar no nosso consultório, né? Trabalhar para alguém numa clínica ou trabalhar no nosso consultório. Na minha época, especificamente, a gente formava para trabalhar no consultório. Então, olha, eu vou montar meu consultório e vou fazer minha odontologia lá. Isso restringe realmente muito o seu universo. Ficava muito fechado ali dentro, o que acontecia ali realmente era o que você ia vivenciar, o que você ia buscar como aprendizagem, as dificuldades que você estava tendo no seu consultório. Então, restringia muita coisa. Vocês estão numa outra fase, estão numa fase que vocês já têm acesso à informação em tempo real o tempo inteiro. Tá? Eu tenho também, mas vocês já vêm mais, quem está vindo mais cedo, mais ainda. Então abre mais o leque. Mas está a situação. Muitos de vocês, quando formarem, não vão direto para o consultório. Alguns de vocês, muitos até, vão para o serviço público. Tá? Serviço público vocês vão ver de tudo. De tudo. Todos os tipos de paciente. Todo tipo de caso. Todo tipo de lesão. Todo tipo de alteração, né? Então, vocês têm que estar preparados para isso, né? E é muito mais interessante que a gente, em vez de ficar sentado aqui esperando apenas para... Olha, o paciente meu chegou aqui na clínica, tal, aqui no Univar, tal. Se você sai para fora em projetos de extensão, vocês têm a possibilidade de ver mais coisas acontecendo. Por exemplo, quando você vai para o lar dos idosos, você tem uma noção muito legal a respeito de qual que é a condição do paciente idoso. Então, a sua odontogeriatria ali, ela cresce muito, cara. Porque na faculdade mesmo, se você atender 2 ou 3 pacientes idosos, é muito. Então, você vai chegar, vai ver o paciente que fuma, que tem xerostomia, vai ver o paciente que tem uma próstata mal adaptada, que tem uma hiperplasia inflamatória, um paciente, às vezes, que tem raízes residuais, paciente que tem lesões ulcerativas, porque você foi lá no lar dos idosos. Quando você vai na escola, você vai ver a molecada. Como é que tá a boca do menino? O que acontece? Quando aparecer no meu consultório, eu já tenho noção do que é. Se eu vi lá, né, me interessei por aquilo, olha, lesões cariosas em dentes descidos. Todos os dentinhos deles estão cariados. Como que eu trataria isso? Então, a sua formação fica mais completa. Quando eu falei do projeto Câncer de Boca, cara, é super legal. Você sai e começa a passar informações para uma comunidade que você não conhecia, que talvez você nunca tivesse acesso e nunca terá acesso lá no seu consultório. Mas o dia que aparecer casos próximos daquilo que você viu, não vou falar que você está 100% preparado, mas você já tem uma noção de qual caminho vai tomar. Então a extensão é importante para caramba. Eu, particularmente, eu acho interessante a extensão, mas uma extensão que realmente seja voltada para auxiliar a comunidade e a sua formação. A via de mão dupla aí existe. O
que você passa para eles, o retorno que você tem é muito grande, cara. Quando vocês trabalham, por exemplo, em unidade de saúde, isso também é uma experiência que eu tive. Eu trabalhei em unidade de saúde, em PSFs, trabalhei na implantação de PSF no município, estava até conversando com a professora Natalina agora. Então foi bem no início, foi em 99, 2000, quando começou a chegar o PSF em Goiás. Era difícil, por exemplo, para a gente como dentista, se relacionar com o enfermeiro, se relacionar com o médico, se relacionar com um agente de saúde, se relacionar com um técnico de enfermagem. Eu não estou falando de relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal, não. Se você é gente boa, se é gente boa aqui, se é gente boa no posto de saúde, se é gente boa no seu consultório, né? Mas se relacionar tecnicamente. Viu que nós estávamos conversando a respeito da xerostomia e a indicação de medicamentos? Isso aí é uma relação que nós temos que ter de odontologia com o médico. Participei de um projeto lá em Araguaiana, trabalhei em Araguaiana 2 anos, PSF lá. Inclusive, quem de Araguaiana estiver escutando, adoro a cidade de Araguaiana, de verdade. Nós tivemos um projeto lá de câncer, esse projeto de câncer de boca, muito tempo atrás, nós tivemos em Araguaiana. E nós tivemos a detecção de um câncer, de um tumor de células escamosas de lábio inferior em um paciente, certo? Pelo contingente populacional de Araguaiana, pelo número de habitantes, e pelos dados estatísticos do INCA, tá? Teoricamente, eu não acharia nenhum paciente com câncer de boca na cidade. Teoricamente, não. Não me recordo com certeza que se naquele ano a previsão de casos seria de um caso a cada 12 mil, acho que era isso, um caso a cada 12 mil habitantes. Lá tinham 6 mil habitantes na época. Então eu teria meio caso. Não, seria um contingente de 20 mil habitantes, né, no 12 mil. Então, tá, mas então não teria, né? Eu lembro direitinho, nós fizemos todo esse trabalho lá, de conscientização, passamos, conversando com o pessoal, conversamos com as equipes, fomos para os grupos de idosos, eu lembro direitinho, cara, nós fomos fazer palestra no grupo da coluna. Grupo da coluna, sabe o que é o grupo da coluna? Eu falei, mas que grupo da coluna que é esse? Não, era a fisioterapeuta do município, tinha um grupo do pessoal que fazia fisioterapia para coluna. Fomos na fazenda, olha só que legal, eu como dentista, cara. Nós fomos numa fazenda, eu ficava 80 km de Araguaiana, fomos fazer uma palestra lá. Legal. Cheguei lá, cara, eu não esqueço disso, né? Toda vez a gente dava data show e tal, eu falei, meu Deus do céu, aqui vai ter que ser no... Pensei, né? Fazenda 80 km de Araguaiana, vai ter que ser no Bogó, né? Vai ter que falar, conversar. Como a gente conversa, levava o folheto. Cheguei lá, a estrutura de audiovisual deles era melhor que a minha. Nossa. Tinha um telão enorme, microfone, lá na fazenda, cara. Falei, pô, mas não era na fazenda, era num bar das fazendas. Legal, foi super legal. Mas onde eu queria chegar com isso? Ele detectou esse câncer, esse caso, esse tumor maligno, certo? Quem fez a detecção não fui eu. Esse paciente não chegou pra mim. Apesar de eu ter rodado a Araguaiana inteira, ter rodado, cara, fazenda, foi em tudo, cara. Fui em tudo. Fui no campo de futebol. Tinha lá a equipe da Panela. Um grande abraço a vocês. Fui na equipe da Panela, fomos nos velhinhos de manhã, 6 horas da manhã. Fomos em tudo. Eu não detectei câncer de boca lá. Um monte de lesão cancerizáveis, mas câncer de boca não. Quem detectou foi o médico. O paciente foi para ver outra coisa com ele. Como ele tinha participado de todo esse processo, na hora que chegou para ele, falou, Alexandre, vem cá que é pra você isso aqui. E quando a gente viu, realmente. Então, olha só que legal. A gente integra a nossa disciplina, a nossa formação com a formação da nossa equipe. E aí o médico virou para mim e falou, Alexandre, isso aqui é seu. E realmente era. Fizemos a biópsia e realmente era um tumor. O paciente era um senhor de idade, né? Caía direitinho no perfil epidemiológico do portador do câncer de boca. Branco, acima de 50 anos, trabalhava com... Ele era padeiro, cara. Então, muito calor do forno, cara. E tabagista, fumante, então tem alterações teciduais, né? Eu tenho fatores que agravam isso. E realmente era. Mas o mais interessante foi o nosso papel, nosso dentista, na equipe. Não foi só o dentista. Foi legal isso. Foi legal até. Eu trabalhei 5 anos em PSF. Sim. E a gente tinha uma dificuldade muito grande com o cirurgião dentista. Ele não queria ir. E eu acho que era muito da formação, jogando para extensão. Eles não tinham essa visão extensionista. Eles não iam. A gente ia nas fazendas, nas comunidades, na cidade mesmo, né?
fazia as palestras, fazia as ações, os grupos, e eles, assim, uns iam, mas eles nunca integravam a equipe verdadeiramente, sim. Pareciam que era uma coisa à parte, assim. Mas aí, por isso que é legal essa formação de você juntar, né? Todo mundo multiprofissional. Acho que todo mundo, como você falou, o corpo não é uma unidade só, E, ô Tânia, eu lembro direitinho. Como eu falei pra vocês, eu participei do início. Né, Genial? Foi bem quando começou, quando chegou lá em Goiás, cara. Foi em Anápolis. Foi onde eu formei. Na minha cabeça, me colocaram para ser coordenador, né? Olha, você vai coordenar o PSF. Ninguém nem sabia nem o que era. Coordenador odontológico do PSF. Ninguém sabia o que era, nem eu sabia. Inclusive, eu conheci minha esposa, foi nesse curso de formação para... Foi legal, né? Foi em 2001, conheci minha esposa lá. Rendeu muita coisa. Rendeu, o PSF rendeu. Mas olha só que legal. A minha preocupação na época, quando teve a formação, na verdade as pessoas também estavam andando, estavam começando. Nem eles estavam sabendo direito. Mas a minha preocupação no momento ali era essa que você teve. A minha preocupação era essa. Como que eu vou colocar o meu dentista é meu colega de profissão. Nós, como que nós vamos atuar como equipe, se a gente está acostumado a ficar dentro do consultório? E era a minha preocupação que tinha com o médico, mas eu não podia falar. Mas a minha preocupação era essa também. Como é que eu vou integrar isso tudo e formar uma equipe? E era difícil. Eu lembro direitinho, cara, que eu fui fazer uma apresentação, foi até para o secretário de Estado. Foi uma apresentação, assim, foi legal até. Fui lá no auditório do Fórum de Anápolis, acho que tinha umas 400 pessoas. Eu lembro direitinho, cara, eu estava recém-formado, tremia. E o meu slide, cara, né? Coloca um slide, o pessoal apresentando slide, eu só coloquei um slide, eu lembro direitinho. E o slide era assim, tinha um dentista, é ruim porque a gente tá falando, não pode ver, mas seria assim, era um dentista, né? Tá filmando? Tá. Mas olha só, era o dentista, e em volta dele era a serpente do nosso símbolo da odontologia, segurando o dentista. Eu tinha pegado essa imagem da internet e era isso, cara. A nossa profissão era travada, a gente ficava preso, a gente não conseguia sair do consultório para fazer esse tipo de ação. E é uma dificuldade muito grande. E o projeto de extensão, ele muda um pouquinho a cabeça de vocês com relação a isso. E a gente tem bons projetos. E vocês podem fazer bons projetos também. Pensem nisso. Do projeto de extensão, em vez de fazer só uma parte... só faz muito vivência, né? Só vivência. A minha experiência foi lá na escola e tal. Mas eu vejo que é um momento tão rico que você pode fazer tanta coisa legal. Claro. Você pode pesquisar tanta coisa. Sai trabalhos maravilhosos, com embasamento bom, com coisa boa. A gente está fazendo um agora, desse semestre, numa escola, um CMEI aqui na Barra. E assim, a gente resolveu dar uma ampliada. A gente convidou um cirurgião dentista para ele estar nos auxiliando, porque a gente quer fazer uma avaliação clínica. Certo. Então, ele vai fazer a avaliação clínica das crianças. E aí nós vamos fazer a parte do teatrinho, com o fantoche. Ontem a gente teve uma palestra com os pais dessas crianças. Para poder, né, falar um pouquinho sobre saúde bucal. E pegar a autorização deles, entregamos um questionário para eles falarem qual é a rotina da saúde bucal. E daí é o tanto de coisa que sai. Daqui saem, sei lá, no mínimo uns 3 trabalhos para quem quiser escrever. Pensa comigo o negócio. Pensa só o negócio. Assim, até meio prepotente da nossa parte. Nós achamos que nós vamos fazer alguma coisa na nossa carreira, Deus ajuda que nós consigamos. Difícil, mas talvez a gente não precise ter essa frustração. Olha, eu vou fazer alguma coisa que vai mudar a odontologia do mundo. Vou inventar uma técnica que vai mudar tudo. Possivelmente nós não vamos fazer isso. Possivelmente não. Deus ajuda que alguém consiga, mas é muito difícil que a gente consiga fazer isso. Mas a gente pode fazer alguma coisa que muda a odontologia da nossa cidade, do nosso bairro. Se eu faço alguma coisa que muda a odontologia do meu bairro, da minha cidade, cara, eu já estou fazendo demais. Estou fazendo uma coisa que consegue suprir, falar assim, olha, se eu fiz odontologia para isso, então a minha tarefa está concluída. Eu estou fazendo o que deve ser feito, né? Bem importante pensar dessa forma. Eu vejo também assim. Professor, diante de todo esse relato que nós acabamos de ter sobre a xerostomia, né? Qual é a forma de tratamento adequada para tá prevenindo ou até mesmo tá tratando essa doença? Beleza, bom. A gente fala, né, que a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar, né? Identificar a causa. Por que eu estou tendo xerostomia? E como qualquer doença, eu tenho que diagnosticar, tratar.
Então não adianta eu tratar sem saber o que está causando. Identifica o que está causando isso, de acordo com aquilo que a gente falou, né? Vamos lá, tem algumas medicações que estimulam a salivação, tá? Existe a presença de também a possibilidade da utilização da saliva artificial, mas isso só é utilizado se realmente for identificada a necessidade. Alguns estimulantes que fazem a gente salivar, tá? Algumas balas, alguns chicletes. Eu até convido vocês a fazerem uma experiência agora comigo. Essa é legal. Essa é legal. Vamos lá. Nesse momento, fechem o olho, os dois. Fecharam? Sim. Agora eu quero que vocês fechem o olho e pensem vocês pegando o limão na mão de vocês. Pensem vocês cortando o limão. Cortaram o limão? Pensem vocês lambendo esse limão. Lambendo esse limão. Agora sente na boca de vocês. Aumentou a saliva? Demais. Tá? Então, olha só gostaria de estimular, além desses alimentos que estimulam, só de você pensar, e você já consegue aumentar a salivação. Evitar algumas substâncias irritantes, como foi falado, o fumo, né, o cigarro, o próprio álcool. Existem alterações, vasoconstrição, algumas alterações que levam a essa diminuição da saliva. Manter uma boa higiene bucal também é importante, né? E se tiver perceber que está tendo essa diminuição, procurar o colega. Outra coisa muito importante que eu esqueci. Saliva basicamente é água. Então, se eu não me hidrato, se eu não tomo água, existe a possibilidade também de diminuir a produção salivar, né? A galera que só bebe Coca-Cola. Justamente, no meu caso, por exemplo. A importância de tomar bastante água, né? Sim, olha só, cara. A hidratação também participa da formação da saliva na boca. Exatamente. Então, eu acho que por aí, se a gente for aí, eu acho que a gente consegue controlar a xerossomia, aumentar a produção salivar. Tem outros fatores, mas o mais importante, se notou que está alguma coisa diferente, procura o colega, procura o dentista, procura o médico, igual nós estávamos falando, está tomando a medicação, fala com o médico, olha, pode estar causando isso? Faça igual meu pai, olha na bula, tá? Então é isso. Para conhecer os efeitos da medicação. Justamente. E agora, para a gente para finalizar, né? O que você diria para nós, alunos em formação, sonhando em sermos cirurgiões dentistas, né? Sobre a responsabilidade dessa profissão, de sair daqui para o mercado de trabalho, a responsabilidade que nós temos, né? Que às vezes a gente estava comentando, para alguns pode não ser tão claro a responsabilidade do papel de ser um cirurgião dentista. Porque as pessoas, a comunidade, ela confia, né? Quando você procura um profissional, você confia que ele vai ser capaz, que ele vai ser competente, que ele vai solucionar o problema, ou pelo menos dar um direcionamento. Então, o que você diria para nós, alunos, saindo da academia, indo para esse mundão aí? Vamos lá. Isso é uma pergunta interessante no sentido que vai muito mais do que a odontologia. Todo dia, quando a gente acorda cedo, né? Quando vez que eu saio de casa cedo, eu saio, pego o carro, dou a ré e olho assim pro lado. Aí do lado de casa tem uma lixeira, cara. Lixeira onde eu coloco lixo. Todo dia que eu saio, a lixeira tá lá arrumadinha. Eu deixo ela no final da tarde cheia de lixo. Quando eu chego de manhã, ela tá arrumadinha, fechada, na posição correta. E eu viro e falo assim, nossa, o cara que trabalhou aqui foi top. O gari que trabalhou, que recolheu esse lixo aqui, fez o trabalho dele minuciosamente e perfeitamente. É isso que nós temos que fazer. É o gari, é o advogado, é o juiz, é o médico, é o dentista. Todos nós temos que fazer um bom trabalho, independente da área. E é isso que é o conselho que eu dou para vocês. Se você se propõe a ser dentista, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro, qualquer profissão, se proponham a fazer da melhor forma. Se proponham a levar para a comunidade um bom trabalho. Vamos esquecer um pouquinho o dinheiro. O dinheiro é importante, nós trabalhamos para isso, é nosso trabalho. O trabalho honesto é para nos sustentar. Vamos pensar que se eu faço um trabalho honesto, se eu faço um trabalho bem feito, naturalmente eu vou sustentar minha família, eu vou ter o sustento da minha casa. Naturalmente eu vou receber para isso. Não vamos pular etapa.
Não vamos querer ganhar muito primeiro e depois fazer algum trabalho. Depois fazer algum trabalho, né? Tá? Então, o que eu posso passar para vocês é isso. Aproveita esse momento seus na faculdade para se formar. Vocês não vão sair sabendo tudo, como eu saí sabendo quase nada, mas me deu muita bagagem, muito direcionamento para aquilo que eu realmente queria. O direcionamento é pensar que o momento que você está aqui, você está fazendo melhor, porque você está investindo no seu futuro lá na frente. É essa a mensagem que eu passo para vocês, tá? E aproveitem isso. Aproveitem o momento do Univar. Agora é hora de correr atrás e aprender, né? De tirar dúvida, O de momento é esse. poder sugar o máximo possível dos Não vai professores. tirar dúvida com o paciente, não. Pois é. Ô, paciente, o que você acha que eu devo fazer aqui? Meu Deus. Até porque tá te pagando. Mas eu queria agradecer, né? A gente finalizando, agradecer o convite de vocês, né? Estar aqui com vocês. E me põe à disposição, às vezes que precisarem bater um papo a respeito de odontologia, alguma coisa da radiologia, laboratório de radiologia, disciplina de radiologia, curso de odontologia. Estão abertos para vocês, né? Aproveitem o máximo para a gente poder passar, certo? E é isso aí. Obrigada, professor. Nós que agradecemos aceitar nosso convite. Aceitou prontamente e foi maravilhosa essa conversa. A gente estava um pouquinho nervoso, mas não ficou de boa. Foi uma conversa, um bate-papo bem gostoso e eu acho que todo mundo que está escutando vai tirar muitas informações, muito conhecimento. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E agradecemos demais. Valeu, Leonardo. Obrigado. Valeu, Tânia. Obrigado pelo convite.